Uh, uma pergunta ele fez para mim, mas vou deixar... Até eu tenho para o senhor essa pergunta. Ele fala, boa noite, Paulo. Você trocou o seu documento do Brasil para documento americano? Apenas estou perguntando. Doutor Walter Santos, quando a gente pega a cidadania americana, já tem brasileira, eu posso ter italiana, posso ter português. Quantas cidadanias eu posso ter? O senhor sabe quando eu tenho que trocar? Sim, não existe. Na verdade, você está falando de legislações concorrentes, que estão uma do lado da outra. A lei brasileira não impõe nada à lei americana e vice-versa. Então, a lei americana também não. Os Estados Unidos admitem dupla ou tripla cidadania. Normalmente não há problema, desde que quem se naturalizou tem que jurar a fidelidade aos Estados Unidos. Lembra do Oath of Allegiance, que a gente recita na cerimônia? E hoje em dia eles perguntam nas provas de naturalização, o que é, qual o seu entendimento do Oath of Allegiance? Então, o entendimento é de lealdade, você tem lealdade aos Estados Unidos, loyalty. Eles até dão um exemplo, se os Estados Unidos entrar em guerra com o Brasil, o que você vai fazer? Então, a pessoa tem que dizer que ela é loyal, que ela é leal aos Estados Unidos acima do que o Brasil. Então, aí sim ela pode se naturalizar americana. Então, tem essa ideia de lealdade, mas não proibição de dupla ou tripla cidadania. Você vai encontrar países que não permitem dupla cidadania, ou permitem no máximo duas, não permitem uma terceira, tá? No Brasil tem alguns episódios também a serem mencionados. A princípio, o Ministério das Relações Exteriores sempre reconheceu que é válida a dupla cidadania. Mas teve aquele episódio daquela brasileira que morava em Ohio, que matou o marido, fugiu para o Brasil. Depois teve aquele Telex Free, lembra um rapaz lá do Telex Free? De Massachusetts, parece, mesma coisa. Parece que ele estava sendo procurado por dar golpes aí de vender esse Telex Free, foi para o Brasil. E esses dois casos, as pessoas, a Suprema Corte Brasileira, né, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que quem se naturalizou americano teria perdido a cidadania brasileira, porque você não poderia conciliar as duas. O que foram julgamentos meio, sinceramente, não consideraram todas as questões atinentes a você optar pela naturalização americana, porque tem uma exceção na Constituição brasileira, tá? Então, é possível ter várias cidadanias, não existe troca de documento, a gente tem um jogo de documento americano e um joguinho de documento brasileiro, é mais ou menos por aí. Então, quando você está aqui, você utiliza seus documentos americanos, quando você está no Brasil, você utiliza seus documentos brasileiros. É isso aí, e é isso mesmo, Brunão. Então, para responder a sua pergunta, Bruno, eu tenho meus documentos brasileiros, RG, CPF, aquela coisa toda, e tenho o americano. A única coisa que eu não tenho no Brasil é a carteira de motorista, que já está vencida também, o resto tem tudo.